Para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? Por que nos sentimos decepcionados muitas vezes quando praticamos o bem? Eu sou Adriana Nogueira e hoje, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos compreender a necessidade de fazer o bem. E à medida que essa prática se torna constante em nossa existência, vamos evoluindo e vamos contribuindo com o progresso e a qualidade de vida de nossos irmãos. Encontramos Deus sempre que nos esvaziamos de nossas limitações e abrimos os nossos corações, expandimos a nossa compreensão de mundo e respiramos conscientemente. Começamos a sentir a divindade que habita em nós e nos reencontramos com a fonte criadora. Encontramos Deus toda vez que dançamos em festa e celebramos a vida, acreditando na força de todos os credos, de todas as cores, respeitando a trajetória de cada um. Encontramos Deus olhando para o exemplo de Jesus, sua capacidade de doação, de ensinamento, de viver a encarnação de seus ensinamentos. Deus é tão certo quanto o ar que respiramos, quanto a manhã que se levanta. Está em todo lugar, em todas as formas de vida e de energia, no dilatar do tempo e no fazer sagrado e universal. Deus, nosso Pai, nesse momento em que vivenciamos a transição planetária, pedimos a vós que saibamos suportar com paciência e fé as provações necessárias ao nosso aprendizado. Elevamos hoje nossas preces por todas as nações, por todos os povos, que saibamos praticar a justiça, a empatia, a fraternidade e o amor. Que assim seja. Irmãos e irmãs, vamos à leitura do nosso Evangelho de hoje, que está no capítulo 13º, o item 14. Continuamos a falar sobre a prática do bem, sobre a beneficência. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. Em algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, se perdoando as fraquezas e tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, que vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem se chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração onde penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias, sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos ágeis. Vede também como os rostos estão radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo?
é que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares dos pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas, que neste inverno terão frio. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres, mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num dia desses, quando a neve tiver coberto a terra, murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos destas boas trabalhadoras, que se constituirão em pobres operárias, e é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos chegar-lhes. Os homens que fazem parte desta sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma destas leituras que agradam tanto, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas laboriosas operárias uma boa clientela que lhe pagará em dinheiro, contando assim uma bênção, única moeda que tem curso no céu, assegurando-lhes, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. Agrada a Deus quem encontra as diversas formas de fazer a caridade, de fazer o bem. É sobre o amor, é sobre olhar o outro e perceber um irmão. E aí sim, por amor, surge o desejo de auxiliar o próximo, de maneira que o faça se sentir digno, que o faça se sentir valorizado. Os evangelhos nos falam sobre como Jesus era admirado por suas práticas generosas, seu olhar atento à necessidade dos que estavam próximos a ele. Jesus é a personificação da solidariedade. Por toda parte, por todos os lugares que ele andou, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo mal. Deus estava com ele. Essa é uma frase do livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10. A prática do bem não admite adiamento. São Vicente de Paulo nos ensina assim: devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez. Ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Praticar a solidariedade, a exemplo dessas mulheres que vimos exemplificadas no Evangelho de hoje, que confeccionavam as roupinhas para as crianças que teriam frio naquele inverno rigoroso. Compreendemos que a solidariedade está intimamente ligada com a bondade. Em Lucas, capítulo 5, o milagre do paralítico só aconteceu porque alguns de seus amigos resolveram descer com ele até o lugar onde Jesus estava, por um buraco aberto no telhado. Da mesma forma, muitos outros milagres podem acontecer hoje, quando minimizamos a fome, o frio, a discriminação, o preconceito, as dificuldades como um todo, estamos realizando pequenos milagres. A graça de fazer o bem está exatamente em fazer o bem sem olhar a quem, em contribuir para que a vida de outra pessoa
de alguma forma, possa ser um pouco melhor. É claro que quanto mais você fizer pelo próximo, também Deus fará pela sua vida. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas faça o bem mesmo assim. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Essas são palavras de quem muito soube fazer o bem e a caridade, que foi Madre Teresa de Calcutá. E embora não consigamos ver toda a colheita, as sementes que semeamos com cada gesto de bondade equivalem a muitos sorrisos e a vidas melhoradas e resgatadas. É quase que automático encontrarmos as pessoas e perguntarmos se elas estão bem. Será que mesmo por trás de um sim, estou bem, corresponde à verdade? Será que a pessoa de fato está alimentada, está feliz, está de bem com a vida? Procure olhar ao seu redor e perceber quem precisa de ajuda. Uma ligeira conversa, um abraço apertado, uma demonstração de afeto podem fazer a diferença na vida de outra pessoa. Uma mão estendida pode ser a companhia esperada. Um sorriso pode ser a luz que faltava. Levantar-se em defesa do que é certo, do que é justo, é um sinal claro de bondade. Ficar calado, ficar quieto quando se vê uma injustiça é uma forma de omissão. E num mundo tão marcado pelo abandono, pela violência, pela precariedade dos serviços essenciais, o silêncio não pode prevalecer. Jesus manifestou sua indignação quando o povo era escravizado, era submetido a trabalhos forçados. E por isso ele inaugura uma nova civilização, a civilização do amor, o motivo pelo qual Deus entra em relação, em comunhão com o homem. E é o amor também que ele espera do homem como resposta. E uma prece pode ser um remédio eficaz. Deus de infinita bondade, amor e misericórdia, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por esta oportunidade de podermos divulgar os seus ensinamentos, que é o amor, a paz e a caridade. Que os bons espíritos possam se fazer presente nos lares que nos assistem nesse momento, levando amor, caridade e benevolência. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Nos conceda uma semana iluminada de muito amor e esperança. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Encerramos o nosso encontro de hoje. Agradecemos a sua companhia. Pedimos que divulgue esse canal. Curta, compartilhe, ative o sininho. Queremos chegar em outros lares, em outras vidas. Queremos fazer florescer a civilização do amor, construindo relações baseadas na regra de ouro. Tudo o que eu quero para mim, eu desejo também para o outro. Desejo a cada um de vocês uma semana iluminada e produtiva. Até o nosso próximo encontro. Já cheguei, já abracei, Amém. já enganei a sua dor. Eu já cheguei, já abracei, já enganei